narrador protagonista promove uma busca por recuperá-los, dando a essas pessoas um lugar de destaque dentro do tempo. Ao final da recherche, o narrador assinala que essa mesma morte que serviu de canalizador de uma produção é a mesma que vai impedir que a obra chegue a termo. A morte, assim como a passagem do tempo, portanto, se mostra como uma grande moldura da obra Proust. Ele começa com a morte e ele termina falando da morte. Mas essas questões tratadas no romance não foram somente preocupações do protagonista, mas do Proust propriamente dito. Aproximando-me da noção de homologia, tão bem elaborada pelo crítico Roland Barthes, entre a vida do personagem que diz eu e do escritor Marcel Proust, podemos, grosso modo, vislumbrar a escrita da recherche situada entre dois momentos marcados pela morte. O início da escrita do romance após um longo período de luto do escritor em decorrência da morte de sua mãe. É assim que a mãe dele morre, que ele passa a ser que a recherche começa a ser criada, quer dizer, de alguma maneira, há uma canalização dessa dor para a criação, e o inacabamento da obra devido ao seu próprio falecimento. Não sei se vocês sabem, mas o Proust, os 3 últimos volumes do Seu Tempo Perdido, eles foram publicados póstumamente, e os 2 romances, os 2 últimos, eles estavam em estado de manuscrito ainda. Né? Foi publicado pelo editor e pelo irmão do Proust. Na conferência proferida no Collège de France, em 1978, cujo título reproduz a frase inaugural do romance proustiano, durante muito tempo foi declarado cedo, né, essa é a frase que inaugura, Longtemps je me suis couché de bonheur, Roland Barthes enxerga no luto pela perda da mãe um dos grandes propulsores da escrita do romance proustiano, pois se Proust encontra soluções de linguagem que o fazem produzir o que Barthes chama de terceira forma quer dizer, é um romance que une, ele não é um romance puro, ele é um romance que une ensaio e ficção. Segundo Barthes, a recherche também parte desse momento de dor em que a consciência da mortalidade e da finitude teriam feito com que Proust buscasse a obra e encontrasse uma solução para a sua realização. Em suas cartas, podemos entrever o quanto a doença e o medo da morte assombraram o escritor, que temia não poder levar sua obra a cabo, temor notado pelo editor Jacques Villiers em 1922, quando ele escreve em uma das cartas, essa segunda aí, só uma palavra dentre as quais você me disse causou um desgosto. Por que você se desespera para terminar sua obra? Estou certo de que você terminará. Mas, claro, porque o Proust era doente, né? Então ele tinha desespero de terminar antes de morrer. Então, mas, para além dessa abordagem mais filosófica da morte, que encontramos na recherche e da experiência da finitude na vida de Proust, o que me interessa, na presente comunicação, é refletir sobre como o Proust representou a morte em termos formais dentro do seu romance. Pois dentro de toda uma tradição literária e de representações romanescas da morte, vamos lembrar de alguns, né? Por exemplo, a morte da Emma Bovary, no Madame Bovary de Flaubert, que é um longo episódio, muito bem descrito. A do pai Goriot, do livro homônimo do Balzac, ou a morte de Ivan Illich, de Tolstói. Dentre outros, o Proust elaborou detalhadamente sua representação da morte no episódio bastante extenso da doença e do falecimento da avó. Dentre as várias passagens que retratam a anemia, que é a doença que acomete a avó do protagonista, e é a doença que acometeu a mãe do Proust, a mãe do Proust morre de anemia também. O início do seu martírio e seu falecimento é anunciado pela cena da febre e excesso de albumina em seu corpo, cuja imagem merece destaque por sua identidade. Então, o trecho é um pouco longo, eu vou ler, mas eu vou recuperar mais devidamente algumas palavras na análise. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa imagem. Olha como ele vai descrever o termômetro. Cotar, que é o personagem do médico, recomendara que ele tirasse a temperatura. Foram buscar o termômetro. Em quase toda a sua altura, o tubo estava vazio de mercúrio. Mal se distinguia, agachada no fundo da sua pequena cuba, a salamandra de prata. Parecia morta. Colocaram um canudo de vidro na boca de minha avó. Não tivemos necessidade de o deixar ali muito tempo. A pequena feiticeira não se demorara em tirar o horóscopo. Encontrando-a imóvel, empoleirada a meio de sua torre e sem mais um gesto, mostrando-nos com exatidão o algarismo que lhe pediríamos e
de todas as reflexões que pudesse fazer sobre si mesma, a alma de minha avó seria incapaz de lhe fornecer 38 graus e 3. Pela primeira vez, sentimos alguma inquietação. Sacudimos bem forte o termômetro para apagar o signo fatídico, como se com isso pudéssemos baixar a febre ao mesmo tempo que a temperatura marcada. Ai, ficou bem claro que a pequena Sibila, desprovida de razão, não dera arbitrariamente aquela resposta, pois no dia seguinte, quando foi o termômetro recolocado entre os lábios de minha avó, quase em seguida, como de um único salto, esplêndida de certeza e da intuição de um fato para nós invisível, a pequena profetisa viera deter-se no mesmo ponto, numa imobilidade implacável, e mostrávamos ainda aquela cifra de 38 graus e 3 com a sua vara fulgurante. O que chama atenção neste excerto é como Proust aproxima o objeto banal como o termômetro de imagens mitológicas que revelam o poder da profecia de algo maior e grandioso, ao qual nenhum ser humano pode escapar. O fio de Mercúrio é nomeado com palavras como salamandra de prata, feiticeira, profetisa, sibila, termos que reintroduzem o lado misterioso e mítico da morte em uma sociedade desprovida de mitos e regida pelo discurso médico, que, ao longo de todo o episódio, mostra-se ineficiente e incapaz, ao final, de frear o avanço da doença. Detendo-nos sobre essas palavras, a salamandra é um anfíbio urudelo, urus, assim como o uruboros, de grande cauda, e ela é ligada mitologicamente ao elemento fogo, então ela representaria a questão da febre, né? No dicionário de símbolos também, a salamandra há uma indicação que, por sua qualidade fria, ela era simbolizada pelos egípcios como um homem morto de frio, o que completa o caráter profético do termômetro, que na sociedade moderna fará às vezes de profeta. Imagem colocada pelos termos profetisa, sibila, que na mitologia eram mulheres oraculares. No intuito de conter a febre, aplicam um antitérmico que é comparado a uma criatura que participa do mesmo reino da sibila, mas que não se contenta em interrogar o corpo, mas pode dirigi-lo, um febrífugo da mesma ordem da aspirina, ainda não empregado então. A sensação da febre é ilustrada com a imagem. Acho que é a segunda situação que está aí, né? Por seu lado, um termômetro com uma placa momentaneamente vencida por um deus mais antigo, mantinha imóvel o seu fuso de prata, o que acrescenta ao termômetro não somente a imagem do anúncio da morte, mas também vai comparar com a placa que vai medir a vida, que corta o fio da vida. Outra imagem mitológica a qual Proust lança a mão para significar a remissão da febre é a da, no momento, Piton esmagada, a febre foi vencida pelo poderoso elemento químico a que minha avó, através dos reinos, passando por cima de todos os animais e vegetais, desejaria agradecer. Essa serpente mitológica, morta por Apolo, simboliza o combate da razão e do instinto, do consciente sobre o inconsciente, da ação sobre a paixão, o que nos leva a compreender que a febre, assim como Piton, representaria essa criatura primitiva que a todos constringe e esmaga. E a ciência e a medicina, que é aproximada de Apolo, a aspirina, o febrífugo, seria o lado racional que tenta mitigar, de alguma forma, esse destino trágico ao qual todos nós estamos submetidos. O termômetro, simples instrumento utilizado em medicina para aferir a temperatura, cuja substância química, o mercúrio, evoca, a palavra mercúrio, evoca igualmente o deus Mercúrio ou deus Hermes. Na literatura, essa é a vantagem, a palavra ela não funciona como uma palavra cotidiana. Ela se abre como um grande dicionário, né? Torna-se no texto proustiano um grande mensageiro da morte iminente da avó. A ciência médica pode, por um lado, aliviar suas dores com aplicações de morfina, mas, por outro, causou-lhe uma sobrecarga renal que só aumentava sua uremia. De fato, a imagem do termômetro, cuja composição justapõe termos que encontram sua origem nos mitos, restitui à morte seu lado trágico, demonstrando que nenhuma ciência ou sabedoria é capaz de desfazer esse destino. E assim, a profecia vai se cumprindo e culmina com o ataque que a avó terá, quando, junto do neto, do protagonista, dirige-se ao Champs-Élysées para se refrescar à sombra dos loureiros, a conselho do médico. O médico acredita que ela tem é psicológico.
E nesse momento, evocando mais uma vez o episódio mitológico entre Apolo e Piton, essa primeira estação são as palavras do médico. O louro lhe será salutar. Ele purifica. Depois de haver exterminado a serpente Piton, foi com um ramo de louro na mão que Apolo fez sua entrada em Delfos. Proust vai inverter a mitologia, fazendo Piton renascer para, dessa vez, atacar e esmagar o corpo da avó. O ataque, que podemos comparar a uma espécie de leve derrame, desfigura o rosto da avó, rende-lhe a boca torta. A voz dela fica lenta, pastosa, sinais que a pobre mulher tem que esconder de seu neto para preservar-lhe da consciência de que, naquele momento, havia sido travada uma grande luta entre a vida e a morte. Então, essa é a segunda. Apareceram-lhes, se dentro ao meu lado, imersa nesse mundo desconhecido, em cujo seio já receberam os golpes de que trazia as marcas, quando eu havia momentos antes no Campos Elíseos, com o chapéu, o rosto e a mantilha desarranjados pela mão do anjo invisível, com o pau levantado. É bonito que também isso é uma passagem linda, né? E é triste essa passagem porque a avó tem esse derrame e ela não quer mostrar para o neto que ela está com o rosto deformado, então ela tem que esconder o rosto com a mantilha. A partir desse episódio, temos o drama candente dessa batalha, no qual o corpo da avó vai sendo solapado pelo Olívia, cujas descrições apresentam-se lampejos, fragmentos, intercortadas de mil conversações, impressões e ações de outros personagens, diluindo, dessa maneira, a descrição da doença como poderíamos encontrar em conteúdos médicos. É claro que o era filho de médico, é claro que ele via muita pesquisa médica para poder descrever isso. Só que como ele vai usar isso é de forma totalmente ficcional. O aniquilamento do corpo físico vai sendo descrito a conta-gotas, de forma intermitente, descontinuada, por conversações corriqueiras, como as da empregada da casa, Françoise com o lacaio, e diálogos sobre arte, como o protagonista com o escritor Bergotti. O embate travado com a morte por meio da doença provoca dores fascinantes. Mas, por outro lado, quando minha avó se via privada de morfina, as suas dores tornavam-se insuportáveis. Ele começava perpetuamente certo momento que era impossível efetuar sem gemer. Então, as descrições são muito tristes, mas, ao mesmo tempo, elas são totalmente reportadas com outros tipos de linguagem, afetando sua visão. Então, aqui na segunda estação, houve um momento em que as perturbações da Olivia atingiram os olhos de minha avó. Durante alguns dias, perdeu de todo a visão. E atingiu a sua audição. Durante alguns dias, minha avó esteve surda. O martírio se agudiza e, no desvario, a avó abre a janela no intuito de entendermos e dar fim àquele sofrimento atroz. Mal tivemos tempo de segurar minha avó. Sustentou com minha mãe uma luta quase brutal. Depois, vencida, sentada à força numa poltrona, ela cessou de querer, de lamentar-se. Seu rosto se tornou novamente impassível, e ela começou a retirar cuidadosamente os pelos que deixaram em sua camisa de dormir e o cobertor que havíamos lançado por cima. O desespero da avó se aprofunda, e se a aplicação de sanguessugas lhe serve como objetivo de um motivo, o alívio não perdura. Aí, logo que ele retirava as sanguessugas, voltou à congestão, cada vez mais grave. O drama físico e as descrições de como a doença vai se apoderando do corpo são intensificados pelos momentos de extrema amorosidade entre os personagens, esse triângulo amoroso formado por avó, mãe e neto, que tornam as descrições ainda mais pungentes. Os olhares, os beijos, os sorrisos, as lágrimas escondidas, os leves toques de mãos, todos esses gestos delicados e sutis demonstram o poder que a proximidade da morte tende a avivar o amor, os vínculos afetivos, nessa segunda estação. Então, pela primeira vez, os olhos de minha mãe pousaram apaixonadamente os de minha avó, e encerrando o seu amor mais forte, toda a sua vontade de que sua mãe sarasse, em um beijo a que os confiou e que acompanhou com o seu pensamento, com todo o seu ser, até a borda dos lábios, foi depor humildemente, piedosamente, sobre a fronte adorada. Esse é um beijo, né? Aquele beijo que salva. Por seu turno, a pobre enferma manifestava o amor a seus próximos ao tentar minimizar e até esconder seu sofrimento, poupando-lhes
as preocupações. Ah, é horrível. Mas se ela estava minha mãe, logo empregava toda a sua energia em apagar do rosto as marcas do sofrimento. Proust cria, contudo, outro lado da doença e da finitude pouco explorado pela crítica, que é o da sua dimensão social, na qual a morte é reduzida a algo como exímio, banal, ignorado em sua amplitude por aqueles que não partilham amor com a doente. Esses momentos são muito bem representados pelos comportamentos e falas de Françoise, que chegam a irritar o herói. Acho que é a segunda. Assim, Françoise me desesperava ao repetir, com esses risinhos que a gente tem com as crianças aqui que quer fazer brincar, olha só os bichinhos que estão morrendo pela senhora. A morte não deixa de ser retratada como um evento social, no qual se inseram regras de etiqueta e de vestimenta, discursos de pesar e de condolência que expressam apenas convenções e não sentimentos verdadeiros. Isso fica expresso em certos comportamentos da própria Françoise, que, embora seja fiel e útil como solicitada, demonstra uma visão prática com relação aos filmes, essa terceira situação aqui. Fiquei surpreso de que, naquele momento em que minha avó estava tão mal, Françoise desaparecesse a cada instante. Era que havia me encomendado um vestido de luto, e não queria fazer a costureira esperar. Esses comportamentos sociais não são apenas ilustrados pelas pessoas simples, como Françoise, mas pela figura do Duque de Guermantes, que também vai aparecer na casa. Eu quero ver descobrir que tem pouquíssimo tempo. E ele chega na casa e ele vai se plantar na casa para poder mostrar a sua grandeza de espírito e quer se apresentar para a mãe do herói. Só que essa cerimônia toda não dura muito, porque quando ele vê o sobrinho dele chegando, logo ele retoma o ar alegre e leve, sai andando, todo contente para conversar com o sobrinho e se despedir. E o Proust, então, começa a colocar essas passagens que muitas vezes são muito cômicas, né? Eu vou saltar essa situação, então, e vou continuar. Outro ponto que merece destaque é como o Proust acrescenta esse episódio de momentos de extrema comicidade. A gente estava lendo a passagem de extremo sofrimento, dor. E, de repente, nesse mesmo episódio, ele vai colocando passagens muito cômicas, né? Eu vou ler para vocês essa aqui, que é um primo, né? Na verdade, um cunhado da avó, muito religioso, que está ali no leito, rezando por ela. E o protagonista ficou olhando para ele. Pareceu surpreendido com a minha piedade. E aconteceu, então, algo de singular. Juntou as mãos sobre o rosto como um homem absorto em dolorosa meditação. Então, é bem teatral essa cena, né? Não é um rosto assim. Mas vi que, compreendendo que eu ia desviar deles meus olhos, havia deixado um pequeno intervalo entre os dedos. Não põe a mão, mas deixa o dedo entreaberto para poder olhar. E no momento que meus olhares o abandonaram, surpreendi seu olhar agudo, que havia aproveitado aquele abrigo das mãos para observar se a minha dor era sincera. Estava ali emboscado como na sombra de um confessionário. Notou que eu via e logo fechou imediatamente a grade que deixara ele aberto. Isso é muito cômico, né? Uma cena muito cômica. Então, no meio da sincera tristeza e comiseração sentidas pelo padre e pelo herói, Proust agrega esse cômico, esse riso sutil que o leitor mais experienciado encontra em toda a recherche. E ainda nessa esteira da comicidade, a gente tem um outro episódio que, quando o doutor de Lafort, na verdade, é um médico que existiu mesmo na França, muito famoso, ele vai ser o último a ver a avó, e segundo o narrador, ao pé de um leito de morte, ele, e não o Duque de Guermantes, era o bom senhor. Então, ele vai receber um pagamento, né, pelos seus serviços. Só que a forma como ele recebe o envelope de pagamento e guarda esse envelope faz com que a família duvide que até que eles entregaram o envelope para ele. E aí o narrador diz: não parecia ter visto, e nós nos perguntamos por um momento se lhe teríamos entregue tal habilidade de prestidigitador que ele entregar e fazer desaparecer. Mas se vocês não sabem, o prestidigitador é um ilusionista, assim como faz aparecer uma carta, né? Enquanto leitores do romance, a experiência que temos com esse novo episódio da doença e da morte da avó são momentos dilacerantes de dor, constantemente apaziguados por conversações sobre arte, conversas de atividade prática, comicidade e convenções sociais, que nada mais são do que uma realização, pela linguagem, da experiência verdadeira que temos com a morte.
Sua dor, seu sofrimento se apresentam na vida em um romance cristiano de forma intervalada, intermitente, como quando, junto de um enfermo ou em um velório, somos capazes de chorar, sofrer, mas igualmente de se distrair, ouvir frases prontas, de rir. Essa talvez seja uma das mais interessantes experimentações literárias realizadas por Proust, a de narrar por fragmentos, interpretando os momentos, expressando por meio formal nossa experiência intermitente que temos até mesmo diante da finitude, fazendo-nos experimentar, assim como na vida, as oscilações e a passagem do tempo. Soma-se a isso o fato de Proust, assim como as Lubacs, experimentar em sua obra uma profusão de linguagens, falas, que atravessam o romance por meio das personagens de classes sociais distintas, assim como por meio da linguagem do narrador, que ora utiliza uma linguagem médica, ora literária, ora filosófica, psicológica e cômica. Muito obrigada. Muito obrigada pela fala, professora. As perguntas serão feitas ao final de todas as falas, então aguardem as perguntas. Agora eu convido a professora Mayra para iniciar a sua fala. Boa noite a todos, todas. Queria agradecer muito o convite, né? Agradecer o convite do professor Guilherme e dizer que eu sou muito honrada de estar aqui também ao lado dos colegas, né? E eu gostaria de parabenizar a professora Carmen pela belíssima exposição, né? E fica até difícil falar depois dessa exposição tão bonita e tão aprofundada sobre o assunto. O que eu trouxe aqui, na verdade, não é um tema assim, que eu estudo com a Carla há muito tempo, mas é um tema pelo qual eu me interesso bastante, e aí eu me aventurei, né, em fazer alguma coisa e trazer aqui para vocês. Bom, eu vou começar aqui. Eu vou falar, então, de um escritor argentino, Oliveira Girondo, que é um escritor que se destacou muito nas vanguardas, né, dos anos 20. A revista Martín Fierro, né, que é a revista que na Argentina era o grande expoente dos vanguardistas. Revista de arte e crítica livre, foi publicada em Buenos Aires durante os anos de 1924 e 1927, por um grupo de jovens consagrados como representantes da vanguarda literária argentina. Dentre as figuras literárias mais conhecidas estão o poeta Jorge Luiz Borges, Macedônio Fernandes e Oliveira Triunfo. O professor de literatura hispano-americana da USP, já aposentado, importante crítico literário brasileiro, Jorge Schwartz, foi um grande estudioso das vanguardas hispano-americanas, especialmente de Oliveira Triunfo. Sobre o escritor argentino, publicou diversos estudos e livros, dentre eles ajudou a organizar, com Maria Lourenço Alcalá, uma obra de referência ao estudo dos escritores argentinos vanguardistas, intitulada Vanguardas Argentinas, anos 20, publicada no Brasil pela editora Iluminuras em 1992. Nessa obra, Schwartz escreve um prefácio muito esclarecedor, onde ele menciona que na Argentina não houve um marco fundador tão estrondoso quanto a Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo, em 1922. Na Argentina, o movimento equivalente ao modernismo brasileiro foi o ultraísmo, que tem origem na Espanha, no final da década de 10, de 1918. O ultraísmo espanhol contou com duas figuras hispano-americanas muito importantes, que nele se destacaram. Um deles, o argentino Jorge Luiz Borges, recém-chegado da Suíça e que, residindo na Espanha, passou a publicar nos jornais madrilenhos as traduções da poesia expressionista da época. Outro grande destaque do ultraísmo espanhol foi o poeta chileno Vicente Huidobro, que havia se mudado para a capital espanhola, levando na bagagem o cubo-futurismo franco-italiano. Quando Borges volta para a Argentina no final de 1921, cabe a ele dar início ao ultraísmo argentino, introduzindo em seu país uma nova estética de vanguarda, que irá revolucionar as artes de modo geral.
O livro de Borges, que marca na Argentina a nova estética ultraísta, é uma coletânea de poemas intitulada Fervor de Buenos Aires, de 1923. A efervescência intelectual vanguardista, que também tem como marca inicial o ano de 1922, destacou-se pelo grande número de periódicos, principalmente revistas, que serviam de porta-voz da nova estética. Stibartz diz que na década de 20, a Argentina contou com pelo menos 83 revistas novas. Tais periódicos refletiam não só as novas tendências, como também a polarização nacional cosmopolita, poesia pura, poesia engajada, que logo vão determinando os perfis ideológicos das revistas. Grande destaque teve a revista Proa, dirigida em sua primeira fase por Borges, de 1922 a 1923, e também a revista Prisma. Contudo, foi a revista Martín Fierro o grande expoente dos vanguardistas argentinos. Cabe destacar, nesse contexto, que o perfil vanguardista da revista Martín Fierro foi claramente definido a partir de seu quarto número, quando foi publicado o Manifesto da Martín Fierro, que foi escrito pelo argentino Oliveira Girondo. Bom, então, nesse contexto todo, vou falar um pouquinho dessa figura, que é muito importante, porém pouco conhecida ainda no Brasil. Quem foi Oliveira Girondo, o autor de suas obras? Oliveira Girondo nasceu em Buenos Aires, no dia 17 de agosto de 1891. Muitos falam que essa data de nascimento dele é apócrifa, que ele quis ficar mais novo um ano, mas na verdade ele nasceu em 1890. No seio de uma família abastada, seu amigo, Ramon Gomes de la Serna, afirma que o poeta era descendente de espanhóis provenientes do País Basco. Passou a sua infância na capital argentina, mas logo mudou-se para a Europa. Ali estudou no Colégio Epsom, em Londres, e na escola Albert Legon de Arquet, perto de Paris. Carga que termina seus estudos e retorna a Buenos Aires, onde começa sua carreira de universitário em Direito, viajando frequentemente à Europa durante o período de férias universitárias. Durante esse período que ele começa a colaborar em alguns periódicos portenhos e também começa a fazer parte do círculo parisiense de jovens poetas surrealistas. Entre 1918 e 1920, Oliveira Girondo realiza várias viagens a Madrid, onde conquista a amizade de Gomes de la Serna e participa de sarau no povo. Além disso, percorre o Egito, conhece as pirâmides e, na Itália, conhece o pintor argentino Emílio Pettorucci. Além das viagens a Madrid, Sevilha, Buenos Aires, Girondo também conhece o Rio de Janeiro. Fruto dessa viagem, dessa vida de viajante, é o seu primeiro livro de poemas, 20 poemas para ser lidos em Letramia, tradução, 20 poemas para serem lidos no bonde, publicado em uma pequena cidade francesa em 1922. Aqui alguns dados resumidos sobre ele. E aqui um versinho, que é muito conhecido na Argentina: a veces rotundo, a veces mirondo, se va por el mundo girando, girando. Bom, no mesmo ano de 1922, quando Oliveira Girondo publica 20 poemas para serem lidos em Letramia, surgem também outras obras importantes da literatura latino-americana. Aqui. Confirmando um espírito de época vanguardista maduro no continente. São elas: Trilce, do peruano César Vallejo, Andamios Interiores, do mexicano Manuel Macris Arce, e Paulo Sérgio Vairada, do brasileiro Mário de Andrade. Esse primeiro livro de poemas de Girondo, 20 poemas para ser lidos em Letramia,
De acordo com Schwartz, mostra que o escritor tinha pelo menos uns 5 ofícios, né? Ele era escritor, caricaturista, desenhista, pintor e editor. Para ele, é impossível separar sua escrita da representação visual. E, nesse sentido, então, Virongo pode ser definido como um poeta-pintor. Esse primeiro livro de Virongo se constrói sobre a estrutura do gênero diário de viagem. Nele, apresenta as impressões visuais de um estrangeiro ao descobrir uma nova paisagem. Bom, passamos então a uma pequena amostra, né? Selecionei aqui 2 poemas dessa obra. Passamos ao poema dedicado à sua passagem pelo Rio de Janeiro. Não vou ler aqui o poema, depois vou comentar. La ciudad imita en cartón una ciudad de pórfido. Caravanas y montañas acampan en los alrededores. El pan de azúcar basta para ahumarar toda la vaina. El pan de azúcar y su alambre carril, que perderá el equilibrio por no usar una sombrilla de papel. Con sus caras pintarraqueadas, los edificios saltan unos encima de otros y cuando están arriba, ponen el lomo para que las palmeras les den golpe de plumero en la azotea. El sol ablanda el asfalto y las nalgas de las mujeres maduran las peras de la electricidad. Sufre un crepúsculo en los botones de ópalo que los hombres usan hasta para abrocharse la raqueta. 7 veces al día se riegan las calles con agua de jazmín. Hay viejos árboles pederastas, florecidos en rosas té, y viejos árboles que se tragan los chicos que juegan al arco en los paseos. Frutas que al caer hacen un buraco enorme en la avenida. Negros que tienen cutis de tabaco, las palmas de las manos hechas de coral, y sonrisas despachatadas de sandía. Solo por 400.000 reis se toma un café, que inunda todo. Bueno, aqui podemos, então, no desenho ao lado, feito pelo próprio Virongo, observar características da cidade por meio de um traço caricatural. E vocês vão poder observar que os desenhos têm o mesmo efeito da leitura de sua poesia, provocando no leitor um sentimento crítico despertado pelo cômico. A cidade imita, como um cartão postal, uma cidade de rocha, pois pórfido é um tipo de rocha, como a gente pode ver aqui no desenho. Como podemos ver no desenho? O primeiro traço subversivo do poema, poema/desenho, reside na imagem do cartão postal, já que não é o cartão que imita a cidade, como seria usual, mas o contrário, ou seja, a cidade que imita o cartão postal. Assim, a ideia de cidade muda para a imagem de uma, abre aspas, cidade-cartão. Os elementos que fazem parte dessa cidade-cartão não estão estáticos, como num cartão, já que a cidade é um organismo vivo. As montanhas são como caravanas que acampam nos arredores. Já o Pão de Açúcar adoça toda a cidade e tem seu alambre carril. Quem já foi ao Pão de Açúcar, né, sabe que tem seu teleférico, que perderá o equilíbrio por não usar uma sombrinha de papel. Os edifícios ganham um rosto expressivo. A gente olha a figura e vê que são carinhas, né, desenhadas ali nos edifícios, pintado, antropomorfizado, e saltam uns sobre os outros, com o adereço das palmeiras que jogam seus cabelos no telhado. O que vai conferindo à imagem bastante movimento. Posteriormente, inicia-se uma descrição inusitada que remete ao ambiente caloroso de uma cidade praieira, com as mulheres de mundo de fora, as luzes são como peras e o sol sofre um crepúsculo. Enfim, a perda do brilho e do calor.
que também pode ser associado ao fechamento do botão das calças dos homens, né? A ideia da cadeia geométrica dos elementos nádegas, pelo, botão das calças dos homens é um modo de versar muito apreciado pelos vanguardistas. Ao mesmo tempo que descreve tudo de forma inusual, temos a sensação de que estamos diante de um caricaturista. Ou seja, os versos vão realizando desenhos que mesclam formas geométricas, cores, cheiro e textura. As árvores também são antropomorfizadas e pederastas. Aqui em parênteses, pois a questão do desejo relacionado ao sexo impregna a obra de Oliveira Riondo, e é um aspecto que tem sido muito estudado pela crítica. Alguns definem sua cidade cartão também como uma cidade eros. As frutas ganham um sentido cômico e insólito, graças ao recurso da hipérbole. São enormes e caem na calçada até fazer um buraco, correspondente aos traços exagerados, típicos das caricaturas. E os negros ganham um sorriso de melancia. Para finalizar a vibrante imagem captada pelo turista estrangeiro, há uma profusão de sentidos captando o momento. Portanto, o cheiro do café é ressaltado, inundando toda a cidade. Como foi possível perceber, para Quirombo, o desenho não é um complemento, mas forma parte do próprio texto poético, não se separando de sua estrutura. Em um estudo de Beatriz Sarno sobre a obra de Quirombo, a estudiosa afirma que nela a única paisagem literária é a urbana, marcada pela cultura. É pura arquitetura, é antirromântica, um espaço anônimo e não interiorizado, que é incorporado pelos poemas por meio da percepção e não do sentimento. A rua e os espaços públicos formam uma cena-espetáculo, grandiloquente da literatura vanguardista de Oliveira Quirombo. Em paralelo com a poesia vanguardista brasileira do mesmo período, esse poema Cartão de Quirombo me lembrou também do poema Aperitivo, de Oswald de Andrade, que canta com fervor o fascínio pela cidade moderna e sua prosperidade econômica. Diferentemente de Oliveira Quirombo, que anda de bonde, já que o movimento impregnado em seus poemas fazem jus também ao título de sua obra, dentre poemas para ser leigos em tramvia, o eu lírico de Oswald de Andrade passeia a pé pela desvairada Pauliceia, em um dos cartões postais da cidade de São Paulo, a Praça Antônio Prado, localizada no centro da Sé, essa daí. No coração de São Paulo. Antigamente, no século XIX, era um local conhecido como Largo do Rosário. Aqui o poema, né? Pequenininho, vou ler. Aperitivo. A felicidade anda a pé, na Praça Antônio Prado. São 10 horas azuis. O café vai tão alto como a manhã de arranha-céus. Cigarros Tietê, automóveis, a cidade sem luz. Nesse poema de Oswald de Andrade, a gente encontra alguns elementos similares ao de Quirombo, como a referência ao café, símbolo de prosperidade econômica da época, os arranha-céus, e aqui se introduz um elemento a mais que é símbolo da modernidade, o automóvel. Ambos os poemas celebram o espaço urbano público, enfocam um espaço representado nos postais e privilegiam a captação do momento por meio dos sentidos. O livro de Oliveira Quirombo, obra de 1922, é um livro de viagem, onde vamos de Buenos Aires ao Rio de Janeiro e, em seguida, para Sevilha, na Espanha, e para Biarritz, na França. O meu livro de leite poemas para ser leigos em tramvia é uma espécie de turista cosmopolita que viaja com uma máquina fotográfica nas mãos, captando a modernidade da urbe. A técnica de composição da imagem do poema trabalha muito com o traçado do fragmento. E é com esse traçado do fragmento que Oliveira Quirombo também impregna de erotismo a sua obra. Outro traço marcante da poesia caricatural de Quirombo consiste na dessacralização do corpo e da religião. Como exemplo,
Podemos analisar aqui outra escritura-desenho do seu primeiro poemário intitulado Sevillano. En el atrio, una reunión de ciegos auténticos hasta con placa, una jauría de chicuelos que ladra por una perra. La iglesia se refrigera para que no se le derritan los ojos y los brazos de los desvotos. Bajo sus mantos rígidos, las vírgenes enjugan lágrimas de rubí. Algunas tienen cabelleras de cola de caballo, otras usan de alfiletero el corazón. Un cencerro de llaves impregna la penumbra de un pesado olor a sacristía. Al persignarse, revive una vieja o un ancestral orangután. Y mientras, frente al altar mayor, a las mujeres se les inculca el sexo, contemplando un crucifijo que sangra por sus 66 costillas. El cura mastica uma plegária com um pedaço de tchembu. Bom, a figura da Virgem que ilustra o poema sevillano também é representada pela poética do fragmento, já que as partes do seu corpo são expostas, né, o que remete também aos esvotos, né, que são os devotos que sempre pedem uma graça e tal, às vezes uma cura com uma parte do corpo, que flutuam aí em seu entorno. No desenho, podemos perceber que o corpo feminino coberto pela veste, pelo pudor religioso, é violado de uma certa forma, né? Na leitura desse poema, é perceptível que o erotismo se apresenta como única verdade da religião. É como se Fiondo transformasse um ritual sagrado em um ritual erótico, profano, associando-o aos odores do sexo. Por essa razão, a sensação que domina o ambiente do poema é o calor insuportável no interior da igreja, mas que alude, na verdade, ao calor dos corpos, que, embora reprimidos pela religião, ardem de desejo. Jauría de chicuelos que ladra por una perra. As vestes rígidas das virgens do altar são abertas e no interior delas se vê que algumas possuem cabelos como rabo de cavalo, ou seja, estão vivas, não são estátuas. A ironia da coroa de Cristo, imagem que geralmente impregna o coração das virgens, aqui transformada em um alfineteiro. Adjetivos como pesado, olor, cheio, pesado, da sacristia, conferem o tom opressivo do lugar, acompanhado de um cencerro, que é uma espécie de sino, de chaves. Há uma ironia muito grande no verso. Ao persignar-se, que significa o sinal da cruz, benzer-se. Nesse gesto, o Eurípides vê o homem no seu mais puro arcaísmo, no seu primitivismo, na sua penumbra civilizatória, no seu atraso, em sua forma de macaco, como está posto aí, né? Para finalizar a erotização completa desse ambiente sacro profano, já não tem mais nada de sacro, né? Já foi totalmente profanado. As beatas molham o sexo, enfim, gozam apenas de ver a imagem desnuda de Cristo crucificado. Para terminar com um padre em caricatura mascando um chiclete. Um cenário de verdadeiro deboche religioso, o que poderíamos mais precisamente definir de carnavalização, que ocorre via degradação e profanação do átrio, ou altar, do espaço sagrado da igreja. Segundo Bakhtin, em sua obra Problemas da Poética de Dostoiévski, a festividade do carnaval tem como centro a dissolução de todas as hierarquias, enfim, todas as proibições, leis, padrões que regem a vida cotidiana estão abolidos no carnaval. Aqui um trecho, né? Esse fragmento, traduzido por Paulo Bezerra, ilustra bem o que eu estou chamando de carnavalização, no poema sevillano de Oliveira Fiondo. Aqui, revoga-se antes de tudo o sistema hierárquico e todas as formas conexas de medo, reverência, devoção, etiqueta,
ou seja, tudo que é determinado pela desigualdade social hierárquica e por ou qualquer outra espécie de desigualdade, inclusive a etária, entre os homens. Então, vimos, então, que a carnavalização para Bakhtin, né, se opõe ao sério, ao dogmático, à devoção. De acordo com a recepção crítica de Beatriz Sarlo, né, uma crítica argentina famosa, eu traduzo aqui um trechinho da crítica dela, depois eu vou mostrar um outro fragmento, mas que não está aí. Nessa literatura da vida moderna, né, é um trecho onde ela comenta a obra de Miron e essa questão do erotismo. Nessa literatura da vida moderna, a religião também pura esterilização cenográfica, passa a ser uma prática que, por seu arcaísmo, por seu caráter de ocultamento ou de aparição falsa de corpos feridos ou mutilados, de santos e mártires, pelo espiritualismo ritualizado de suas cerimônias, pela hipocrisia de seu misticismo, transforma-se num ponto de debate ideológico poético. Nesse período literário, talvez Miron tenha sido o poeta que mais tenha atacado os valores estabelecidos pela tradição. Nega-se a considerar com seriedade a Igreja e sua moral sexual fundamentada na virgindade e no matrimônio. Sua crítica é a da irreverência, pois não se situa nem na polêmica intelectual, nem na ficcionalização profunda desses grupos problemáticos. Ao contrário disso, escolhe o cômico e a ironia para colocar abaixo o que se encontra elevado, o que é espiritual, colocando toda a reverência no nível dos espetáculos mundanos, atravessados pelo desejo. Assim, ele não só desacraliza a religião, mas também a arte, que perde sua alma. Seu olhar é estético, urbano e moderno, pois ele não se sente atraído pela natureza e sua escritura representa uma ausência da natureza. Então, o que é velado é desvelado pelo poeta desacralizador. Sobre essa característica da poesia de vanguarda de Miron, convém também apresentar um fragmento da recepção crítica da escritora Beatriz Sarlo, que diz o seguinte, acho que esclarece mais algumas coisas. Isso aqui está em espanhol, não traduzi. Aí na política del cuerpo, en los 3 primeros libros de Quiondo, mutilado por los cortes, el cuerpo femenino se despedaza. Los senos y los sexos son independientes de las regulaciones morales. Realizan lo que el cuerpo desea, ofreciéndose como fosforescencias, licuándose y escapándose entre las piernas. Escritos contra la moral de una sociedad y de intelectuales muy moderados, los poemas de Quiondo son un arsenal. Por eso, tampoco la sexualidad puede incorporarse a un discurso nostálgico. No hay melancolía, ni pasado, ni jardines perdidos. No existe un ente erótico amatorio que es preciso recuperar, porque el sexo pertenece a la calle, a las playas, los casinos, los burdeles y las iglesias. Es público. Quiondo toma a la ciudad moderna al pie de la letra, en lo que su espacio hará posible, más que lo que su espacio permitía en 1920 y 1930. Quiondo cree y exige las promesas de la modernidad, más aún en Buenos Aires. Él las realiza en sus textos, anticipándose a la sociedad misma. Bom, embora Beatriz Sarlo tenha identificado um aspecto comum à presença do erotismo da representação fragmentada das figuras femininas nos 3 primeiros livros de Miron, tratam-se de obras bem diferentes uma das outras. Então, aqui eu vou falar só um pouquinho, né, brevemente, assim, dos outros 2, mas não vou analisar nada. Aqui o primeiro de 1922, Calcomanias, de 1925,
e Espantapájaros, ao alcance de todos, que é de 1932. O livro Calcomanias foi escrito após uma viagem onde o poeta percorreu várias regiões espanholas, durante o ano de 1923. A obra, como o próprio título menciona, alude à produção de imagens em série, a arte de fazer um decalque, e que alude ao que Benjamin trata, no famoso ensaio sobre a produção da arte em série, fato que remete diretamente à perda da aura da arte, enfim, de todo aquele glamour em torno do que se concebia como arte, e que agora se populariza. Nesse livro, Quirondo retrata a paisagem espanhola de forma estática, paralisada no tempo, bem diferente daquele primeiro poema que eu lhes apresentei sobre o Rio de Janeiro. O nome da obra alude ao estilo de poetar de Miron, que, como já expliquei, é como se estivesse imprimindo uma imagem no papel. Assim, são os poemas de calcomanias, que imprimem, em forma de poema, imagens coloridas que o viajante, poeta, fotógrafo, capta pelo caminho. Aqui eu coloquei pelo menos um poema dessa, que eu gosto muito, dessa coletânea, se chama Siesta. Vou ler. Un zumbido de moscas anestesia la aldea. El sol unta con fósforo el frente de las casas. Y en el cauce reseco de las calles que sueñan deambula un blanco espectro vestido de caballo. Penden de los balcones racimos de glicinas que agravan el aliento sepulcral de los patios, ao insinuar la duda de que acaso estén muertos los hombres y los niños que duermen en el suelo. La bondad soñolienta que trasundan las cosas se expresa en las pupilas de un burro que trabaja y en las nubes de madre de las cabras que pasan. Con un son de cencerros que al diluirse en la tarde no se sabe si aún suena o ya es solo un recuerdo. Es tan real el paisaje que parece fingido. Aí só os animais trabalham. Bom, o livro, nesse caso, então, trata-se de uma siesta narcotizante, que se une ao tom de outros poemas do livro que parecem ter a intenção de retratar uma Espanha parada no tempo. Existe uma mescla de realidade e sonho nesse poema, confirmada pelo verso final. Enfim, é uma Espanha real, mas que parece, ao mesmo tempo, fantasmal. Na verdade, essa calcomania não é uma mera reprodução da imagem que capta o viajante, mas de uma imagem metamorfoseada pelo seu olhar, impregnada de filtros. Tais filtros que deformam e ampliam a paisagem estão atravessados pelo conhecimento e pelo fascínio que Oliveira Quirondo nutria pela pintura espanhola, principalmente de El Greco e Goya. O poema Siesta pode ser pensado como um quadro de uma aldeia andaluza no momento do calor e do silêncio da siesta, esse gracioso costume espanhol, de dormir depois da refeição, que persiste e resiste mesmo diante da alucinada modernidade. Aqui observamos que as calles, ou seja, as ruas, estão antropomorfizadas, porque elas sonham ou sonham e exalam um hálito de morte que inunda tudo. Surge diante da descrição o elemento fantasmagórico, ou seja, um espectro vestido de cavalo. Surge a dúvida se os homens e as crianças que dormem no pátio ou nos quintais estão realmente dormindo ou estão mortos. A obra possui 10 poemas, onde 5 enfocam Andaluzia, onde estão seus lugares preferidos. Talvez Quirondo merecesse uma comparação aqui no palpite meu, tá? Não sei se tem, mas se já existe, com João Cabral de Melo Neto, no tocante às imagens literárias de Sevilha e dos espaços andaluzes, já que o poeta brasileiro também retrata bastante esse espaço em sua obra.
Passamos agora ao terceiro livro, o último dessa fala, já que, por questões de tempo, precisávamos de um recorte. Trata-se da obra Espantapájaros, ao alcance de todos, obra publicada em 1932. Para a publicidade dessa obra, feita pelo próprio escritor, foi construída uma estátua enorme de um espantalho em papel machê, que desfilou em cima de um carro funerário pelas ruas de Buenos Aires durante 15 dias. Em um mês foram vendidos 5.000 exemplares de sua obra. A figura do espantalho na capa do livro, rodeado de corvos, é a representação caricatural do academicismo tão combatido pelos poetas de vanguarda. De acordo com o depoimento de sua esposa, a escritora Dora Lange, trata-se de um acadêmico maluco vestido de negro, rígido e encasacado, assim como o saber que ele representa. Aqui, essa obra aqui, que é de 1930, foi publicada em 1932, Espantapájaros. Agora eu vou mostrar o prólogo da obra, que é a última imagem aqui, não dá para vocês. É só para observar o desenho, o desenho dá para observar bem, que é o desenho do espantapájaros, o caligrama. O prólogo que inicia a obra é um caligrama, ou seja, o plano visual, cuja imagem corresponde ao conteúdo. No desenho do chapéu sobre a cabeça, o caligrama aponta ao vazio, ou seja, ao fato de não saber nada, que não é algo individual, mas coletivo. Prólogo é, na verdade, um prólogo manifesto, e o restante está constituído por 24 textos, em prosa, com exceção do número 12, que está escrito em versos. Sua proposta estética é a subversão das amarras academicistas e da burla contra o sublime. Diferentemente dos dois primeiros livros, este propõe uma viagem interior e reflexiva, além de uma visão crítica e combativa de toda forma de opressão. Bom, claro que Oliveira Giron, ele publicou, além dessas obras que eu mostrei, ele também publicou Persuasão de los Mías, de 1942, poesia, Campo Nuestro, de 1946, também poesia, e em La Masmédula, 1953, poesia também. E obras em prosa, como Internúnio, 1937, um relato, e Nuestra Actitud ante el Desastre, que é um breve ensaio político. E, claro, ele publicou vários manifestos, publicou o famoso manifesto da Barquinqueiro e muitos artigos em periódicos. Enfim, é isso. Obrigada. Muito obrigada, professora Maia. Agora vamos à fala do professor Gilberto. Boa noite, espero que estejam bem. Como último a falar nessa mesa, vou tentar ser o mais breve possível, até porque já aprendemos muito com as minhas duas colegas, mas eu faço questão de agradecer ao professor Guilherme pelo convite que ele me fez, até porque, como vocês viram, a programação do evento é dedicada principalmente às literaturas de língua estrangeira, e eu preciso, portanto, reforçar o agradecimento, porque ele me convidou para falar sobre literatura de língua portuguesa, de literatura brasileira em particular. Então, é um prazer estar aqui com as minhas colegas, que aprendi com elas, embora a fala da Carla só tenha acentuado o que eu já vinha sentindo antes pelo luto que nós vivemos ontem, com a perda da Augusta, a quem, inclusive, eu gostaria de dedicar essa nossa mesa, se vocês permitirem assim. Então, eu escolhi falar sobre teatro, e não sobre Clarice Lispector, talvez fosse a escolha mais óbvia, dado o tema do evento, justamente por uma questão de militância. Eu acho que é sempre tão pouco prestigiado o gênero dramático nos cursos de letras, e o que é mais grave nos cursos de artes cênicas,
Então, o texto dramatúrgico tem sido tão pouco prestigiado que sempre que existe uma possibilidade de falar sobre ele, eu falo. Pode ser que algumas pessoas, inclusive, que estão aqui, lá, também tenham estado no CEDAP, numa tarde em que recentemente eu falei sobre o mesmo tema, com desdobramentos outros, exatamente porque lá nós tínhamos 2 horas e não os nossos 30 minutos aqui tão apertados. Né? Então, sempre que possível, eu estou me dedicando a falar sobre isso, embora não tenha sido esse meu objeto de estudo no mestrado e no doutorado, como transpareceu quando se fez a apresentação aqui. Quando se fala em Semana de Arte Moderna, porque afinal estamos celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna de São Paulo, normalmente se indica a ausência do teatro na programação da semana. Então, embora a semana tenha ocorrido, né, em fevereiro de 1922, dentro do Teatro Municipal, portanto, de um prédio feito para o teatro, de fato, na programação há exemplos de exibições de leituras de poemas, de leituras de manifestos, de trechos de prosa, de concertos musicais, de apresentação de artes visuais, de exposição de artes visuais, e não existe, de fato, nenhuma representação teatral, não existe nenhuma apresentação de teatro, nenhuma leitura dramática de texto teatral, nenhuma discussão sobre o teatro, mesmo nos manifestos que ali se expuseram. Então, a historiografia teatral brasileira acaba por indicar um certo atraso desse gênero e da arte teatral, não só o texto verbal teatral, mas dessa arte de um modo geral, em relação aos avanços vanguardistas do modernismo brasileiro. E acaba por, então, adotar uma outra data, que não é de 1922, como início do teatro brasileiro moderno, que é dezembro de 1943, quando se dá a apresentação da peça Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, dirigida pelo polonês Ziembinski. Então, segundo os historiadores do teatro brasileiro, ali teria se dado uma espécie de marco inicial do teatro brasileiro moderno, justamente porque o texto, que tem traços modernos e modernistas, sobretudo aqueles ligados à vanguarda expressionista, encontrava o seu encenador ideal, o Ziembinski, que vinha da Europa, fugido da guerra, e que, portanto, trazia a experiência de ter vivido os anos 10, 20 e 30 na Europa e que, portanto, poderia trazer experiências novas para o teatro brasileiro que o nosso desenvolvimento natural não possibilitava ainda, o desenvolvimento dessa arte de um ponto de vista mais orgânico. Então, essa é uma data prestigiada e privilegiada, mas uma linhagem um pouco menor, talvez, mas não menos convincente, tende a lembrar que antes de 1943, Oswaldo de Andrade faz a sua trilogia de peças nos anos 30, na década de 1930, e que revolucionariam, pelo menos do ponto de vista da dramaturgia, já que as peças não foram encenadas nos anos 30, mas do ponto de vista da dramaturgia, esses avanços já eram verificáveis naquelas 3 obras. Então, Oswaldo escreve O Rei da Vela, O Homem e o Cavalo e A Morta, em que experimenta, de fato, elementos das vanguardas europeias, sobretudo das vanguardas russas. O Rei da Vela, por exemplo, talvez seja a mais importante delas, ou a que mais permaneceu no panorama do teatro brasileiro moderno, foi escrita em 1933, publicada em 1937, mas logo que publicada, proibida pela ditadura do governo Vargas. E ela só vai ser encenada em 67, 30 anos depois da publicação, pelos excessos. Infelizmente, 50 anos depois, ainda está entre nós, em 2017, fez uma nova montagem, ele próprio participando da encenação, e o Renato Borg, que é o ator principal, que faz o Abelardo I, o personagem principal da peça, que fez em 67, também voltou a fazer recentemente, já com 80 anos, em 2017, para celebrar os 50 anos da peça. Então, essa peça é um marco do teatro brasileiro, da dramaturgia brasileira, e traz em si alguns elementos indicados, sobretudo nas rubricas da peça,
que já indiciavam a necessidade de certos procedimentos modernos e modernistas para a sua encenação. Embora isso não tenha ocorrido, mas esses elementos já estão no texto. Portanto, do ponto de vista textual, do texto verbal, essa já é uma peça que pode ser considerada modernista antes mesmo da peça do Nelson Rodrigues, de 43. Bom, de qualquer maneira, esses dois marcos, então, do teatro brasileiro moderno, teriam um atraso, né, ou demonstrariam um atraso do teatro em relação às outras artes que já teriam sido, se não desenvolvidas, pelo menos apresentadas em seu formato moderno, modernista, na semana de 1922. O curioso é que essas duas peças são muito diferentes, do Oswald de Andrade, o Rei da Vela, e Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. No entanto, elas rompem um padrão de teatro, que é um padrão de teatro naturalista, que então é o teatro padrão vigente no Brasil, e rompe com aquele modelo aristotélico básico, que foi, por exemplo, renovado pelo teatro clássico francês, mas também pelo drama burguês do século XVIII na França e na Inglaterra. Então, existe uma ruptura com a ideia de que uma peça tenha que ser uma espécie de fatia da realidade, uma mimes idealista e até mesmo naturalista, uma cópia da realidade, que o desenvolvimento temporal tenha que ter um começo, meio e fim, uma sequência causal em que todas as cenas se juntem e se justifiquem uma pelas outras. A ruptura da quarta parede, porque, como se sabe, no teatro de palco italiano tradicional, nós temos essas três paredes, mas existe uma parede imaginária, que é a quarta, que separa palco e plateia, e que faz com que a plateia sinta que está observando por um buraco da fechadura o que está ocorrendo aqui no palco, e quem está no palco finge que não existe uma plateia, né? Então, tanto a peça do Oswald quanto a peça do Nelson Rodrigues rompem com essa quarta parede e fazem referência direta à presença da plateia e, principalmente, ao fato de que o que se representa é teatro e não a realidade. Então, tem uma ênfase nos elementos de teatralidade, chegando, inclusive, à meta-teatralidade. O personagem se apresenta como personagem. Né? No Oswald de Andrade, por exemplo, o personagem diz: eu sou o primeiro personagem socialista do teatro moderno. Então, ele se mostra como personagem. E ele diz: não precisa mais de nenhum exemplo, esse personagem secundário aqui é suficiente, porque a plateia já entendeu que ele representa os devedores. Né? Então, os personagens fazem referência o tempo todo ao fato de que aquilo que se apresenta e se representa é teatro, não é realidade. Então, tem uma ruptura com esse naturalismo no teatro. E, do mesmo modo, a peça do Nelson Rodrigues, como todos sabem, mostra o ponto de vista da Alaide, que é uma personagem que acabou de ser atropelada, está nos últimos estertores, né, morrendo, está numa mesa do hospital, e ela delira em cena, tem alucinações e, ao mesmo tempo, tem lembranças do passado. Então, no palco são encenadas essas três faces da vida da Alaide. Né? Ela no presente, arrebentada lá na cama do hospital, o que ela está delirando por causa da sua própria situação, então o delírio é representado em cena, e o passado da personagem, que é apresentado para que nós entendamos o que está acontecendo naquele momento. Então, só de que isso exista simultaneamente em cena, já há uma ruptura com a sequência lógica de começo, meio e fim, que o Nelson Rodrigues usa e abusa dos recursos do cinema, que já estavam então em voga, e faz o corte e a montagem para que nós possamos, por exemplo, ver a personagem Alaide 3 vezes em cena com uma mesma atriz. Né? O que foi necessário, portanto, muito trabalho com iluminação, coisas que o teatro brasileiro não fazia, e que o Ziembinski traz da Europa, e dirigindo essa peça, mas esses elementos já estão no texto do Nelson Rodrigues, consegue trazer a cena. Então, para a crítica, é quase unanimidade que Vestido de Noiva, em dezembro de 43, inaugura o teatro brasileiro moderno. E eu, junto com alguns outros poucos críticos,
diríamos que é preciso lembrar que o Oswaldo de Andrade já fez isso 10 anos antes, no entanto, esperando 30 anos para que seu texto fosse encenado de fato, dirigido pelos Zé Celso. Um outro segundo momento que é importante nesse processo de modernização do teatro brasileiro é um período que não é estudado como período, mas que é essencial, ou seria essencial que assim fosse, que é a década de 1950 e o início dos anos 60. Se a gente tivesse que colocar mesmo como uma espécie de marco temporal, e é claro que essas opções são sempre didáticas, dependem de quem está selecionando, e o meu critério é sempre pessoal, subjetivo, limitado, mas talvez o núcleo duro da dramaturgia brasileira estivesse entre os anos de 54 e 64, para usar uma espécie de contramarco do golpe civil-militar de 64. Então, se nós pegássemos 10 anos antes do golpe civil-militar de 64, o teatro brasileiro estava no seu auge. Portanto, 30 anos, um pouco mais de 30 anos, depois da Semana de Arte Moderna. Então, por mais que se diga que 43 foi o ano da revolução do teatro brasileiro moderno, a década de 1940 não permite reafirmar isso. Né? Então, é como se tivesse ficado esse momento, gravando o início, mas esse início não tem desenvolvimento. Ele vai esperar mais 10 anos para que nos anos 50, de fato, se desenvolvam as verdadeiras experiências do teatro brasileiro moderno. E essas experiências, curiosamente, embora o modernismo de 22 já não fosse praticamente nem mencionado como fonte e origem dessas inovações, o modernismo de 22 parece que é o verdadeiro extrato, o verdadeiro substrato que possibilita que isso aconteça, ainda que 30 anos depois, mais de 30 anos depois. A gente pode falar mesmo de uma geração de dramaturgos brasileiros, nos anos 50, que ainda hoje constituem aquilo que nós chamaríamos dos melhores, maiores, mais importantes dramaturgos brasileiros. E eles estão surgindo lá. Se a gente pega um ano, por exemplo, como 1958, é surpreendente o número de peças escritas, lançadas ou apresentadas nesse ano, o número de autores brasileiros que estreiam, e sem que isso seja programático, como foi no caso do modernismo de 22, e combinado. Né? Tanto que a gente tem experiências diferentes, como Jean Francisco Guarnieri, fazendo Eles Nomes no Black Tie no Teatro de Arena de São Paulo. No mesmo ano, um dramaturgo fundamental como Plínio Marcos estreia sua primeira peça, Barrela, que se passa numa cela de cadeia, em que durante uma noite um menino português é preso e vai ser currado, estuprado pelos colegas de cela, né? E, portanto, esse é um tema, um público que jamais havia sido apresentado no teatro brasileiro, assim como a peça do Guarnieri leva como protagonista operários e como tema principal a greve, também eram temas que não tinham aparecido no teatro brasileiro até então, e há uma coincidência com a data de 1958. No Nordeste, nós temos Oriano Suassuna, com Alto da Compadecida, que nós às vezes achamos que é de agora, né, dos anos 90, por conta das adaptações do cinema, da Globo, mas que é uma peça dos anos 50. Temos na virada de 50 para 60, 59, O Pagador de Promessas, do Dias Gomes, que depois vira um filme que vai ganhar Cannes, o Festival de Cannes, né, como um filme brasileiro, que era raro um filme brasileiro ganhar o Festival de Cannes, e assim por diante. E temos dramaturgos que já tinham começado antes, como o próprio Nelson Rodrigues, que atinge o auge do seu reconhecimento e da sua carreira, e o nosso dramaturgo mais profissional, que se forma como tal, diferentemente dos outros que escrevem outros gêneros, o Jorge Andrade, aqui de Barretos, do interior de São Paulo, que hoje, né, a gente, em teatro, fazia Barretos, agora faz rodeios. Né? Mas o Jorge Andrade é o nosso dramaturgo profissional, que vai, de fato, se profissionalizar, vai para os Estados Unidos aprender a fazer teatro, depois vai para a televisão brasileira, enfim. E é um representante fundamental desse período. As mulheres, por exemplo, dramaturgas, vão ser mais importantes na virada dos anos 60 para 70. Existem teóricos, historiadores, que chegam a falar uma geração 69. O nome é ambíguo, mas é por causa do ano mesmo.
Então, geração 69, porque são mulheres como a Lila Rich, a Consuelo de Castro, a Leila Assunção, que aparecem nessa virada dos anos 60 para 70, né, em plena ditadura brasileira, e que vão se lançar na dramaturgia. E que normalmente vão ser encenadas pelos grupos de estudantes universitários. O que é mais importante, então, dessa geração dos anos 50, né, da virada dos 50 para os 60, é justamente que eles parecem, finalmente, colocar na prática, no teatro brasileiro, algo que as vanguardas, sobretudo Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, tinham ensinado já a partir da Semana de Arte de 22, e principalmente a partir do Macunaíma, sem dúvida, do Mário de Andrade de 28, que é a apropriação, a reapresentação em cena dos elementos da cultura popular. Né? Quer dizer, se existem elementos no teatro dos anos 30 e no teatro dos anos 40 que tentam trazer para o palco brasileiro elementos das vanguardas europeias, na verdade a gente só começa a fazer teatro moderno brasileiro quando, em vez de olhar para fora, olha para dentro do Brasil. O que era o ensinamento do Mário de Andrade. Bastava escutar, e o Mário não fez teatro, né? Praticou todos os outros gêneros, mas não fez teatro. E o Oswald estava fazendo um teatro que era um teatro do futuro, que de fato só vai ser encenado 30, 40 anos depois. E era um teatro de base vanguardista. Só depois que Brecht, as teorias brechtianas chegaram ao Brasil, que pôde-se entender o teatro que o Oswald tinha proposto nos anos 30, quando ele então já estava morto. Mas essa recuperação da cultura popular, como elemento da nossa linguagem teatral, isso passa a aparecer nos textos desses autores. E isso não é forçado, não é à toa, mas é porque a matéria histórica que eles utilizam, os temas que eles escolhem, exigem essas formas da cultura popular. Porque o que eles estão fazendo, Plínio Marcos, Gianfrancesco Guarnieri, Jorge Andrade, em certa medida, pelo menos em Vereda da Salvação, Ariano Suassuna, Emílio Borba Filho, no Pernambuco, todos estão fazendo um esforço para compreender como que se representa o pobre na arte. Então, todos eles estão lidando com temas populares e com a representação de personagens subalternos na sociedade que foram sempre secundários na cena brasileira. Então, sempre que aparecia um criado, aparecia um escravo, aparecia um operário, aparecia um mendigo, eles estavam com papéis secundários, como hoje a gente vê nas telenovelas. E esses autores percebem que isso deve virar tema principal, que é preciso que eles se tornem protagonistas e que haja um esforço para que a matéria, a forma não minta a matéria. Quer dizer, que esses assuntos populares tragam também formas populares de representação. É por isso que a gente vai ver, por exemplo, em Dias Gomes, lidando com capoeira, lidando com a literatura de cordel, né, lidando com os temas, escreve uma peça sobre o Padre Cícero, por exemplo, sobre os ex-votos que vão lá fazer promessa para o Padre Cícero. O Suassuna se apropria da cultura ibérica, da cultura portuguesa, da Idade Média, mas vai atrás dos folhetos de cordel, do romanceiro popular, e reconta as suas peças a partir dessas personagens arquetípicas, da comédia dell'arte italiana, por exemplo, e faz os seus clowns, contesta a ideia de autoria e diz, não, isso aqui não fui eu que inventei, são personagens que estão na cultura popular, e ele leva para o teatro sob uma forma erudita, né? Que é um ensinamento também do Mário de Andrade. Então, isso que eu acho que é o mais importante, né? Como essa percepção de que seria necessário revisitar certas realidades brasileiras, certos temas locais e, sobretudo, formas locais de representação popular, entram na dramaturgia desses autores, embora eles não estejam combinando, cada um está no seu estado, cada um está na sua cidade, mas isso é uma coincidência de que isso se dê no final dos anos 50, na passagem para os 60. O que dá para entender o significado, o impacto que foi o golpe de 64 nesse movimento, né? Já que atacou, sobretudo, a canção brasileira, a música brasileira,
e principalmente o teatro brasileiro. Esses autores são cerceados, são calados, são silenciados, são expulsos, são exilados, e, portanto, a gente passa 20 anos com esse movimento que estava atingindo o seu auge. Aí sim a gente poderia falar de uma modernização do teatro, porque existiam diretores para isso, atores preparados para isso, críticos que reconheciam isso, autores, né, o sistema, como diz o Antônio Cândido, o sistema literário agora era um sistema teatral, e, portanto, isso poderia se desenvolver. Vem a ditadura, corta isso, e os anos 80 representam bem a dificuldade que nós temos para nos reestruturar a partir daí, né? O nosso teatro, por exemplo. E aí, como eu não podia deixar de fazer uma referência, uma homenagem, um agradecimento a este departamento que me acolheu, eu queria citar particularmente um caso de como essas experiências, tanto do modernismo de 22, quanto as experiências do Oswaldo e do Nelson, e as experiências dos anos 50, desse conjunto, dessa geração de escritores, né, de dramaturgos, como que isso se reproduz depois nas décadas de 80, 90 e até mesmo agora no século XXI. Que é também uma outra ideia oswaldiana, que é a da antropofagia, que pressupunha a devoração da cultura estrangeira, né, a reapropriação, isso em termos básicos, a reapropriação da cultura estrangeira e a deglutição e a devolução em forma de vômito daquilo que tinha sido apropriado, que vinha de fora. Ou seja, o que o Oswald propunha é que nós não deveríamos seguir a lógica colonial de sermos simplesmente colônia, mas também termos uma poesia de exportação da local Brasil, né, de ter um teatro de exportação, de fazer romance moderno baseado no cinema, como são os romances de Oswald, Serafim Ponte Grande, Memórias Sentimentais de João Miramar. Enfim, essa é uma ideia que vai, de alguma maneira, morrer durante um tempo e que vai ser recuperada justamente pela geração da poesia concreta, de 1950 em São Paulo, depois pelo movimento tropicalista de que fazia parte a proposta que nós perdemos ontem, né? Que ressuscitam o Oswald e a reflexão sobre o Oswald de Andrade. Mas o Oswald tem um tempo, então, de ostracismo. Com essas recuperações ocorridas durante a ditadura, alguns frutos reaparecem nos anos 80, quando, na verdade, nos anos 70, em 1970, estreando em 1971, o Plínio Marcos, esse do Varela, que estreou em 58, então agora já um dramaturgo reconhecido e proibido, talvez o mais censurado durante a ditadura militar. Ele fazia peças, ensaiava, estreava, sua mulher Valdeirês de Barros, que felizmente ainda está entre nós, estreava a peça e aí a peça era proibida no dia seguinte. Então, ele até dizia, ironicamente, que ela foi a atriz que mais sofreu no Brasil por ter casado com ele, porque ele estreava as peças dele, eram sempre proibidas, e aí ele não conseguia estrear. Mas em 70 ele escreve uma adaptação de Romeu e Julieta. Estou correndo por causa do tempo. Quantos minutos eu tenho? 6. 3, 2 minutos de cada vez. Então, Romeu e Julieta, ele faz uma adaptação de Romeu e Julieta a pedido do Alfredo Mesquita, que é um professor da IAD, Escola de Artes Dramáticas da USP, e ele pede para o Plínio Marcos, que era palhaço de circo, ele tinha sido palhaço frajola, o Plínio Marcos fez só até a 3ª série primária, ele se torna um dos nossos maiores dramaturgos, o que já dá para entender exatamente esse movimento, né, que o popular entra também na obra de um autor como o Plínio, que é o popular que ele conhece, né? Era morador, nascido em Santos, morador de Santos, palhaço de circo, e representava o núcleo, aqueles que não tinham nem emprego, então estavam abaixo da pobreza, representada pelo menos pelo Guarnieri, por exemplo, né? Então as prostitutas, os michês, os cafetões, esses eram os personagens principais do Plínio Marcos. E ele faz uma leitura de Romeu e Julieta, que, como se sabe, traz 2 clãs, os Montecchio
e os Capuleto, né, que estão numa inimizade em Verona, e essa inimizade leva o casal Romeu e Julieta à morte, porque eles têm um amor que não é irresistível e eles precisam vivenciar esse amor, as famílias são inimigas, então depois de muitos duelos, de muitas brigas, eles acabam tragicamente morrendo, porque eles fazem uma combinação, e essa combinação, por conta do acaso, não dá certo, e eles acabam se suicidando, né, os dois. Então essa ideia do símbolo do amor romântico. O Plínio Marcos traz isso para o candomblé paulista, e ele faz duas famílias de santo, de dois terreiros diferentes, numa peça chamada Balbina de Mãe Santo. Balbina seria exatamente a personagem da Julieta, que vai ser a festa que aparece no Shakespeare, né, de Romeu e Julieta, é substituída pela festa de feitura de santo, de cabeça, que é o dia exatamente em que a Balbina encarnaria pela primeira vez o seu orixá de cabeça, que é Inhansã. E nesse dia, João de Xangô, de um outro terreiro, entra no terreiro, se apaixona pela Balbina, mas os terreiros são inimigos, sobretudo porque a mãe Zefa, que é a do terreiro da Balbina, é muito autoritária, e ela usa esse poder autoritário para impedir qualquer diálogo, qualquer possibilidade de contato com essa outra casa de santo, com esse outro terreiro. O Plínio faz uma pesquisa sobre pontos de macumba, pontos de umbanda, porque já é um candomblé meio misto com umbanda, que estava se iniciando no Brasil nos anos 60, mas o importante também é a gente pensar que isso está se dando durante a ditadura militar, em 70, encenada no começo de 71. Então ele, por exemplo, põe em cena castigos que a mãe Zefa, enfim, inflige a Balbina por ela ter desobedecido às suas ordens, e amarra num tronco e tortura em cena, durante a vigência do regime militar, né? Portanto, trazendo isso para a realidade sem tratar diretamente de um tema político. Mas então trata desse tema e faz um musical, inspirado provavelmente também no West Side Story, que era um musical dos anos 60, Amor Estranho Amor, como foi traduzido aqui, que levava Romeu e Julieta para a briga de gangues nos Estados Unidos. Então o Plínio faz isso. Só que com isso ele faz essa pesquisa toda dos pontos de macumba, reproduz isso, grava no LP, existe um LP de vinil, né, com a trilha sonora, representa alguns traços das cerimônias religiosas de matriz afro-brasileira, então faz uma apropriação, uma releitura, que nós diríamos antropofágica, agora estamos aqui pensando em modernismo, mas não nesses termos que o Plínio pensa, da peça do Shakespeare, né, dessa peça Romeu e Julieta, e faz essa apresentação. Em outro momento importante, nos anos 80, já quase no momento de abertura política, surge um grupo mineiro de teatro, grande grupo de teatro ainda bem que até hoje atuante, que é o Grupo Galpão, que convida um diretor, Gabriel Vilela, que continua sendo há mais de 30 anos o meu diretor de teatro brasileiro preferido, e o Gabriel Vilela também escolhe, entre várias possibilidades, encenar Romeu e Julieta. E chama o Grupo Galpão para fazer isso com ele. Então, ele e Gabriel Vilela mineiro, o Grupo Galpão de Belo Horizonte, também mineiro, e eles fazem uma encenação histórica de Romeu e Julieta. Se tornou mais histórica ainda porque foi apresentada 2 vezes no Globe Theatre, que era o próprio teatro de Shakespeare, e que foi ovacionado durante todas as apresentações em português. Né? Eles fizeram essas apresentações em português. Eu até tinha trazido o DVD, mas sei que não daria tempo, então fiquei aqui só com vontade de mostrar. A Vanessa Redgrave, por exemplo, estava na plateia e saiu encantada com aquilo que viu. Eles pedem depoimentos de várias pessoas nesse DVD, e eles dizendo: eu não entendi uma palavra, mas achei maravilhoso. Eu vi o vídeo melhor no teatro nos últimos 2 anos. Os londrinos falam disso. Né? E a ideia básica do Gabriel Vilela foi de fazer essa reapropriação usando a linguagem do circo,
né? Então, por exemplo, o Romeu anda o tempo todo em pernas de pau, e aproveitar as referências do barroco mineiro, já que a gente tem o Shakespeare também como uma espécie de renascentista maneirista barroco, né? De acordo, depende da peça que a gente leia. Então, uma peça do final do século XVI vem para essa realidade brasileira e ele coloca um personagem, ele inventa um personagem que substitui o coro da peça do Shakespeare, que é o narrador. Portanto, um elemento épico, brechtiano, alguém que vai comentar e apresentar a história. Tem um ator, um ótimo ator do Grupo Galpão, que tem 1,60 m, e ele aparece vestido de Shakespeare. Então, é o próprio Shakespeare em cena que aparece como narrador. E quase todo o texto do Shakespeare, desse personagem, narrador, é tirado dos textos do Guimarães Rosa, né? Então, ele faz uma apropriação mineira, uma leitura mineira de um escritor clássico, a partir da linguagem do circo e a partir da apropriação dos textos do Guimarães Rosa, particularmente do Grande Sertão Veredas. Então, portanto, a brasileira, esse texto, fazendo ressaltar os elementos que já estavam lá, que são elementos cômicos para além do desfecho trágico, né? Já aparecem em Shakespeare e são potencializados por essa montagem. E, finalmente, o Ariano Suassuna, que a gente já falou, faz uma versão de Romeu e Julieta para cordel, né, em 92, a história de amor de Romeu e Julieta, que não tinha sido publicado em livro até a morte dele, apareceu numa página de jornal, na capa do jornal Ilustrado, se não me engano, acho que não chamava assim ainda, da Folha de São Paulo, a peça inteira, numa página inteira do jornal, na primeira página do caderno cultural do jornal, e ele se apropria de um cordel dos anos 50, anônimo, que recontava a história de Romeu e Julieta, e refaz isso em redondilhas, né, o verso popular de excelência, usando o teatro de bonecos e manulengo. Então, por exemplo, a representação do teatro no teatro, né, a play em cima play, que é tão comum no Shakespeare, em Hamlet, por exemplo, ele faz isso, mas na linguagem do teatro de bonecos, do teatro de manulengo. Então, por exemplo, o Romeu, que diferentemente da peça do Shakespeare, a gente não sabe de onde, no Shakespeare a gente não sabe de onde vem a inimizade das famílias. Mas há um dado biográfico do próprio Ariano Suassuna, né, que perdeu o pai morto exatamente numa briga de família na Paraíba, que faz com que ele defenda uma das famílias e aponte a outra família como realmente a vilã, né? E ele coloca, então, o Romeu desde os 4 anos, diferentemente do que aparece no Shakespeare. E quando o Romeu cresce e se torna adolescente, um narrador, 2, na verdade, narradores, vão apresentar para ele o que aconteceu quando ele era criança. E aí nós ficamos sabendo o porquê, nessa versão, da briga das famílias. E para mostrar para o Romeu o que acontecia, aparecem os bonecos. Então, o Romeu deixa de ser personagem, se torna espectador da sua própria história, e os mamulengos são mobilizados ali na peça para contar para o Romeu o que aconteceu com ele. E meio como o fantasma do Hamlet, do pai do Hamlet, ele pede para vingança, né? Então, o pai diz, olha, agora que você viu aí nesse teatro o que aconteceu, você tem que se vingar, e você, portanto, é inimigo daquela família e não pode se casar com Julieta, né? Então, é isso. Para encerrar, vejam que são 3 experiências do teatro brasileiro que, de alguma maneira, se apropriam, ainda que tardiamente, dos pressupostos dos manifestos modernistas de 22, sobretudo da estética do Mário e do Oswald, e que usam, portanto, elementos da cultura popular, seja da religiosidade de matriz afro-brasileira, seja do circo, seja do teatro de manulengo, seja do cordel, para recontar essa história clássica. E isso se dá tanto na dramaturgia quanto na representação desses textos. Todos eles foram encenados, né? E, portanto, nós temos esses registros. É quase como se aquela experiência dos anos 50 foi interrompida pelo golpe de 64, e sobretudo pelo ato institucional número 5 de 1968, fosse recuperada por esses dramaturgos
a partir dos anos 70, com o Plínio Marcos, os anos 80, com o grupo do autor Gabriel Vilela, e finalmente os anos 90, o Adolfo Suassuna. Né? O Antunes Filho fez uma montagem fundamental também do Romeu e Julieta, usando canções dos Beatles. Então, esse é um texto que, curiosamente, agora ninguém lembra dele, né? E seria um momento ótimo para falar de guerra civil, de país dividido, de famílias que guerreiam, né? Então, Romeu e Julieta viria muito a calhar de novo, porque o amor romântico que é representado ali está, infelizmente, muito fora de moda, mas a guerra civil, né, e a briga e os desdobramentos trágicos que podem advir não do amor, mas da guerra civil, estão muito bem representados nessa peça que mostra a sua contemporaneidade. É isso. Obrigado. Muito obrigada, professor, pela fala. Agora nós abrimos para as perguntas. Gostaria de fazer uma pergunta? Alisson, por favor. As pessoas que Primeiro, eu queria agradecer a mesa, achei interessante. Eu fui perdendo um pouco da sua fala, mas consegui entender todo o panorama. Minha pergunta está meio que se construindo na minha cabeça, mas eu gostaria de fazer no intuito de que talvez você esteja expondo toda essa questão de como o teatro, por exemplo, teve a sua evolução nessas 3 etapas, até mesmo como os poemas argentinos, eles tiveram essa ruptura com a instituição, e até mesmo o romance francês também, que teve esse cara de denúncia mesmo, de manifestar o subjetivo do autor. Queria saber em quais instâncias dessas áreas a gente consegue observar esses ecos, seja no teatro brasileiro, nos poemas argentinos e nos romances franceses hoje em dia, na contemporaneidade. Se eu entendi bem a pergunta, é o que fica, né, hoje, daquilo que foi feito. É difícil responder essa pergunta porque é um romance francês, né? Porque eu vejo que há uma... O Pugico foi muito marcante porque ele desfez uma série de categorias do romance tradicional. Por exemplo, esse episódio que eu analisei sobre a doença e a morte da avó, ele é bem mais extenso, obviamente não tinha como comentar todo ele, mas em nenhum momento o narrador fala em que tempo que está, que dia que está, que horas que está, quantos dias que se passaram. Por exemplo, é algo que em romances anteriores tinha mais esses marcadores, né, de espaço, sobretudo de tempo. Então, como que a gente vê a passagem do tempo? Por todas essas intervenções de diferentes linguagens, de personagens diferentes, de temas diferentes, que a gente vai vendo que a vida vai continuando, que as coisas vão ficando, que a avó está doente, a doença vai se agravando, se descreve essa doença, mas ao mesmo tempo ela é toda entrecortada com outros tipos de linguagem, outras falas. E isso permite que a gente vá percebendo que o tempo está passando. É assim, é uma experiência, mas é uma experiência muito diferente. Você fala, tanto tempo se passou, ela ficou tantos dias, então é isso. E, de fato, o Proust me marcou muito o romance francês, porque depois dele quase ninguém mais conseguia voltar para essas categorias. Se perde muito, né, essa ideia, essa noção de tempo, de espaço. Isso vai virar realmente uma experimentação muito forte no romance francês. Então, escritores, né, do romance, por exemplo, francês vão levar até o extremo essa ideia de você não saber em que tempo está. Por exemplo, o romance A Modificação do Mancenoli, do Butor, se passa numa viagem de trem, que a gente acompanha o personagem pensando. Né? E, obviamente, ele escreveu o que acontece no trem. Mas eu vejo que hoje há uma volta um pouco também a uma narrativa um pouco mais tradicional, ainda que não, obviamente, o tradicional do século XIX,
Então é difícil, mas de fato ele marcou, porque depois desse feito, esse tipo de romance ter abalado todas as categorias, né? Inclusive a de um narrador totalmente onisciente, né? Não é. Então, como você falou, um narrador que está totalmente subjetivo, está implicado na história, isso marca muito o romance francês e faz com que o romance nunca mais, depois de Proust, seja igual. Pelo menos eu falo isso na França. Vira realmente um lugar de experimentação. Não sei se eu respondi, é difícil de muitos tipos de romance, a França produz muito, são muitos romancistas, então a gente encontra de tudo. Mas sim, ele marca muito essa ruptura com uma forma de narrar. Bom, na questão da poesia argentina, de vanguarda, né, pensando na questão mais ampla, né, talvez na América Latina, eu acho que o Girondo está dialogando com as tendências, né, daquele momento, segundo o que eu apresentei aqui. Mas a própria obra do Girondo vai sofrendo modificações, tá? Então, assim, a obra girondiana, até a década de 30, assim, a crítica, de uma forma geral, tem um certo consenso em dizer que o Girondo, existe um Girondo até a década de 30, e depois existe um outro Girondo da década de 50. Então, assim, até escutando o professor Gilberto falar, né, dessas mudanças, eu também me lembrei muito do que eu li, né, na recepção crítica dele. Uma das coisas que muda bastante, que vai também dialogar com as tendências mais contemporâneas, né, que vai mudando, é que a poesia dele, ela vai deixando de ser uma poesia que capta apenas o momento presente, como na fotografia, porque a poesia de Nietzsche está dialogando com a tecnologia da época, principalmente a máquina fotográfica, né? Então, tem até uma obra da historiadora Flora Sequindi, uma própria de letras, que fala desse diálogo entre as literaturas e as tecnologias nessa época, né? Isso é muito esclarecedor, essa obra dela. Ajuda a pensar também que, naquele momento, ele estava preso a essa imagem do momento, do presente, né? E depois, nos anos 50, conforme ele vai mudando e tudo mais, dialogando com as tendências mais próximas de hoje, ele vai retratando uma paisagem mais interior, né? O próprio livro Espantapájaros, que é de 32, ele já mostra a captação da imagem interior, porque ele é mais reflexivo, ele é mais crítico nesse sentido de propor, né, uma crítica social mais contundente. Não que os outros não façam, né, os outros poemas que captam a imagem. Vocês viram que ele faz mais, ele escolhe a via da bunda, da ironia, né, da caricatura, né? Então, eu acredito que a poesia, né, de hoje, ela vai captar todas essas tendências, né? Eu não acredito que a poesia de hoje, por exemplo, seja mais próxima da de 50 do que da de 30. Eu acho até o contrário, porque eu tenho visto muito essas poesias estilo haikai, né? E muitos autores contemporâneos, né? Só para citar uma autora bem conhecida aqui, a Maria Mozarot, né? Já, vamos dizer, amiga nossa, já esteve aqui muitas vezes, na Argentina. Já tem um livro de poemas que chama Bosque de Ojos. Esse livro de poemas Bosque de Ojos, ele também tem muitas imagens, né? Ele tem poemas pequenos, poemas muito imagéticos, muito parecidos com esse traço de desenho, tanto que ele também tem desenhos, né? Se não me engano, a filha dela que desenhou também no livro, né? E então acredito que todas essas tendências elas perduram até hoje. Agora, principalmente essa questão desse ataque dele às instituições, principalmente a questão da moral religiosa, né, que a gente viu, isso é algo bem atual, né? A gente ainda nós levantamos aí todas as bandeiras. Apesar de que, para a época, a gente pode encontrar traços de machismo, né, muito
expressivos nessa poesia, obviamente, né? Porque essa questão de que do corpo feminino sempre, né, exposto, seduzido, isso aparece em muitas coisas, inclusive tem críticas, eu vi algumas críticas, né, de homens mesmo, né? Nem tanto de mulheres, a Beatriz Sábio, ela vai contar outras coisas, mas eu vi, né, crítica de homens estudando esse tom machista, que é próprio daquela época mesmo, né? Então, assim, mas o fato dele estar já indo, né, ter encontro, né, combatendo, assim, de frente essas instituições, a opressão, a repressão, né, já é algo de vanguarda para aquele momento, algo bastante inovador. E o que me chama a atenção dele é que está inserido numa tradição bem mais antiga, né? Bem mais antiga, que é dos diários de viagem, a literatura de viagem. Porque ela vai se modificando ao longo dos séculos, né? Até do século XVIII, século XVI, das grandes viajantes que retratavam em forma de desenhos, essas coisas. Ele faz isso, né? Também me lembrou muito da literatura brasileira, do Turista Aprendiz, né? O Mário de Andrade. Então, são tendências muito irmanadas, né? Você tem o César Vallejo, o Peru, que também faz um outro tipo de poesia, mas ele também está reivindicando a liberdade, principalmente de introduzir elementos populares e tudo mais. Né? E por falar nisso, também devemos lembrar da morte do Rolando Boldrin, né? Foi no mesmo dia, um grande divulgador da cultura popular. E, enfim, não sei se eu respondi, mas eu acredito que hoje você tem um pouco de tudo. Depois também não ter derrubado esse próprio diálogo. Essa passagem do filho. Então, eu acho que, de alguma maneira, a minha fala mostra os desdobramentos disso que apareceu lá nos anos 20. Acho que o grande aprendizado, né, hoje existem essas leituras que, para ganhar mídia, inclusive, são muito desconstrutivas e desconstrutivistas, né? Que tentam fazer um revisionismo do modernismo e reduzir a importância dos modernistas de 22, da Semana de Arte Moderna, da arte paulista em relação ao modernismo, mas, passado esse aumento centenário, eu acho que as coisas voltam a um certo equilíbrio. E acho que o grande aprendizado que nós tivemos com o 22, e que o Mário de Andrade explicita num texto dele, que é uma espécie de testamento, né, do modernismo, que é o movimento modernista, uma palestra que ele faz no Rio de Janeiro, em 42, pouco antes de morrer, né, ele morre em 45, ele faz uma revisão crítica do movimento, e aí era alguém que podia, de fato, fazer, e ele diz que uma das principais vitórias do modernismo de 22 foi o direito à pesquisa estética permanente, né? Que era preciso sempre pesquisar novas formas e que, ao modo como o próprio Mayakovsky ensinava, né, poeta russo, não existiam novas matérias, novos assuntos, novos temas que não exigissem formas novas. Então, por exemplo, no teatro brasileiro, antes mesmo do Nelson e do Oswaldo, existem tentativas de levar temas importantes. Por exemplo, uma peça de Juraci Camargo, que chama Deus me pague, que tem um mendigo como protagonista, mas o mendigo fala como um filósofo português, né? Então, entender que uma matéria nova exige uma forma revolucionária, como dizia o Mayakovsky, e que essa forma revolucionária não pode surgir e se cristalizar, porque senão ela se classiciza. E, portanto, é preciso uma permanente pesquisa estética. Acho que esse é um grande aprendizado, que serve até hoje. E um outro que o Antônio Cândido também decidiu trabalhar, que o modernismo nos permitiu um desrecalque localista, né? E tudo que era local, brasileiro, nacional, regional, era visto como inferior. E, portanto, era preciso imitar o que vinha de fora. E os modernistas nos ensinaram que era preciso buscar formas novas com esse chão histórico brasileiro, formas novas que estavam na nossa
cultura popular, na busca pelo próprio Brasil. E o conceito de Brasil é muito amplo, né? Basta pensar numa linha que é um índio negro que nasce no Amazonas, cruza o Brasil inteiro para vir buscar uma pedra em São Paulo, não consegue viver em São Paulo, tendo vivido em São Paulo, não consegue mais viver no Amazonas e se transforma em estrela exatamente porque não consegue, não veio ao mundo para ser pedra, como ele escreve no epitáfio dele, né? Essa pesquisa do Brasil, a pesquisa linguística, a pesquisa da cultura popular, que foi uma obsessão do Mário de Andrade, ecoa na experiência desses dramaturgos, desses diretores, desses artistas que eu mencionei aqui, inclusive com as reapropriações de clássicos como os do Shakespeare. Se a gente pensar no que estava acontecendo no Brasil até esses últimos 6 anos tão trágicos, né, desse nosso golpe mais recente de 2016, era um grande incentivo a partir de políticas públicas, culturais, que isso aqui é essencial, ou políticas culturais públicas, de teatro de grupo. Então, se tivesse que caracterizar o que é o teatro brasileiro no século XXI, eu acho que a grande imagem é o teatro de grupo, de pesquisa de teatro de grupo que faz repertório, que tem dramaturgo, que consegue sobreviver, né? Que consegue sobreviver e comer durante uma pandemia de 2 anos, que não aconteceu com os nossos artistas, que foram os últimos a receberem o auxílio, né? Isso significava envolver técnicos, diretores, escritores, atores, todas as pessoas que trabalhavam no teatro e que até agora isso não voltou ao normal, isso não se recuperou. Então, políticas públicas como há em outros países, a Alemanha, por exemplo, banca até hoje o teatro do Brecht, que é o Berliner Ensemble, que é oposição ao governo, né? Mas quem banca é o governo, sem precisar dizer o que eles têm que fazer. Então, existe uma política pública para isso. A Lei de Fomento de São Paulo, por exemplo, era isso. O problema é que, como não é política de Estado, mas é política de político, quando muda de político e de partido, isso morre, né? E isso acaba. Então, nós estamos vivendo um momento muito sério disso. Mas, então, nos anos 80 e 90, a gente podia falar que o teatro brasileiro era teatro de diretor, você não ia mais para assistir a um determinado texto, mas você ia para ver uma peça do Geraldo Thomas, do Arnaldo, ia falar uma vez, do Antunes Filho, do Zé Celso. Hoje a gente vai ao teatro em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, para ver o grupo tal. Né? A Companhia do Latam de São Paulo faz teatro brechtiano, por exemplo. Né? O grupo Alfelins, na Paraíba, que faz Brecht lá, na Paraíba. Então, esse talvez seja o nosso foco. Né? A ideia de um teatro que faz pesquisa dramatúrgica, pesquisa cênica, a partir desses ideais modernistas do recalque localista. A gente não precisa ter vergonha de ser brasileiro, não precisa tentar ser europeu, porque não era esse o nosso teatro, não era o nosso público, e isso representa uma pesquisa estética dominante. Acho que... Muito obrigada. Professores, mais uma vez. Agradeço a presença de todos. Aproveito para dar um recado de que amanhã é o nosso último dia, o terceiro último dia, temos a mesa, nossa terceira mesa sobre experimentos estéticos nas literaturas orientais, às 10 da manhã. Às 14h temos apresentações de simpósio online e às 19h30 a conferência de encerramento, que será realizada livre da mais uma vez. Boa noite e até amanhã.